Olá, meus amigos, mais um final de semana chegando e nesse final de semana eu sempre gosto, todos os finais de semana, né, eu tenho como costume fazer uma reflexão sobre a vida, né, fazer uma autoanálise e tirar algumas conclusões, tanto positivas como negativas. As conclusões negativas a gente procura melhorar na próxima semana, né? E as positivas a gente tenta continuar também. Esse é o nosso objetivo. E eu quero dizer que vocês, se não forem inscritos, procurem ser inscritos, né? Procurem se inscrever para que mais notificações de vídeos possam ser enviados para cada um de vocês. Então, e também vai dar uma força para a gente, né? Vocês se inscrevendo no nosso canal, fica melhor para a gente interagir. Ok? Fica a dica. Se você é inscrito, muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E tem mais, se você é inscrito, já está tudo ok, recebe os nossos vídeos, transmita para outras pessoas, porque o objetivo nosso é exatamente evangelizar, levar uma mensagem de fé e esperança através dos meios de comunicação que nos são disponíveis, né? Que é a tecnologia da internet, ok? Faça isso e assim a gente vai crescer juntos. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que as mensagens de otimismo, de fé, de esperança possam acompanhar você em qualquer lugar. Pois é, meus queridos, são muitos assuntos para a gente comentar e às vezes me falta até sugestão, né? São muitas coisas que tem, mas eu peço encarecidamente que vocês opinem, mandem suas sugestões para que a gente possa discutir. Comumente eu falo sobre fé, sobre religião e sobre ideologia, né? Ideias que nós temos muitas vezes. E às vezes é até meio confuso esse conceito de ideias, porque cada um tem uma ideia diferente, né? E geralmente se choca. Mas existem algumas ideias que seria bom que a gente discutisse. Religião, eu não digo porque faz parte da minha vida. As ideias religiosas. É muito bom a gente começar, a gente entender um pouco, interagir e termos a simplicidade de entender e compreender determinados assuntos meio complexos, né? Então, gente, quero falar sobre alienação. Alienação, gente. Alienação eu posso ter de várias maneiras. Eu posso ser alienado por qualquer pessoa, qualquer artista, qualquer figura política, religiosa, amorosa. A gente pode ser alienado por isso. Quando a gente se apaixona, por exemplo, a gente se apaixona por alguém, a gente se aliena. Por alguns momentos a gente fica alienado. Pode milhões de pessoas nos dizer, olha, aquela pessoa não é verdadeira, aquela pessoa não dá certo para você. Ela tem comportamentos completamente diferentes dos seus e com certeza não dá certo, ela não é para você. Mas você dá ouvido a isso? De forma nenhuma. Porque o namoro é namorar, quer dizer alienar. Você não vê defeitos, você não vê diferença, tudo é paz e amor. Isso é o que apresenta de início. Eu poderia dizer que isso é uma espécie de alienação. Você pode crer,
É uma espécie de alienação que muitas vezes mexe com sua razão. E você acha que está certo, prontamente certo, puramente certo. Mas muitas vezes você está erradíssimo. Mas você só vem entender isso depois que sai essa alienação. Eu que já passei por 2 casamentos, eu sei o que é isso. Como é a alienação. E principalmente eu que quando vivi minha vida, eu vivi intensamente. Eu me entreguei intensamente, meu psicológico, minha razão, meu emocional, tudo. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto dessa forma. E foi nessas condições que eu me alienei. Nesses 2 casamentos, eu achei que nunca ia sair desses casamentos, porque era tudo na minha vida, era o recomeço de todas as minhas expectativas de um lar, de uma família. E estava errado. Muitas pessoas deram um conselho que não dava certo, mas eu só aprendi quando passei e que não deu certo, acabou. Sofri muito, porque foi como se eu tivesse numa velocidade de 200 quilômetros e tivesse que frear no freio ABS e reduzir isso a 0. Foi um choque muito grande, mas eu saí fora, aprendi a viver nessas situações. E eu sei o quanto é uma alienação, seja lá o que for. Na religião também eu vivi esse tipo de alienação. Eu achava que todas as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas erradas. Eram pessoas que estavam vivendo uma vida hipócrita. E o único certo era a minha religião, era o meu sistema religioso. E eu fiquei alienado a ponto de viver infeliz dentro dessa denominação, mas eu não podia sair porque era o único caminho da salvação. Era ali que existia Deus. As outras denominações, todas elas estavam perdidas. Todas elas viviam uma vida sem Deus. E que eu era incumbido a evangelizar todas essas pessoas para que elas se convertessem e viessem para o meu sistema religioso. Eu vivi essa alienação. Eu achava que todos estavam perdidos. E o único salvo seria os dessa denominação na qual eu pertencia. Passei 40 anos nessa situação. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus me tirou dessa alienação. Foi muito difícil, não foi fácil, porque eu sempre achava que eu estava perdido, que eu era o pior das espécies por não frequentar mais essa denominação, que era o caminho do céu. Para mim, não existia outra alternativa, a não ser viver uma vida sem Deus e entregue às paixões deste mundo. Mas quando eu saí da alienação, eu percebi que existe vida fora do sistema religioso. E como existe. E eu estou desfrutando exatamente dessa graça misericordiosa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de nenhuma denominação. Não vem nem de nenhum sistema religioso. Mas essa salvação é uma coisa que vem de Deus, é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, ele alcança você em qualquer esfera da vida. Mas eu achava que só podia existir, só podia ter esse privilégio se estivesse dentro da denominação. Existe também a alienação no mundo político. No mundo político é engraçado. Aqui no nosso Nordeste, em algumas cidades, aliás, quase em todas as cidades pequenas do Nordeste, a festa do momento é a política.
Geralmente existem 2 candidatos oponentes, até 3, mas geralmente são 2 que disputam a prefeitura de uma cidade. E esses 2 candidatos, eles formam grupos tão alienados que mesmo eles falando milhões e milhões de mentiras e enganações, eles acham que são verdades absolutas. Isso de ambos os lados. O indivíduo vive esses dias que precedem as eleições uma verdadeira alienação. Pessoas que brigam, pessoas que apostam, pessoas que dedicam toda a sua confiança naquele candidato, que muitas vezes não são essas coisas, porque todos eles vêm ser a mesma coisa quando assume o poder. Mas existe uma diferença, para eles, antagônicas. Aquele é o salvador e aquele é o vilão. Por isso que a alienação acompanha a gente todos os tempos, em todas as esferas da nossa vida. A gente tem que ter o máximo de conscientização, a gente tem o máximo de racionalização, para que a gente possa desvincular dessa alienação. E eu descobri que a melhor coisa para você não ser alienado é você não tomar partido ou não vestir a camisa totalmente de determinado candidato. No sentido religioso, para você não ser alienado, você não pode ser carola, devoto, beato, porque aí você recebe uma carga maior de alienação e você não percebe o outro lado da história. Por isso que eu aprendi a viver sem nenhuma dessas alienações. Por quê? Porque é nesse estado emocional, racional, que a gente consegue viver. Por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. A alienação nos cega de tal maneira que a gente vive uma vida, não você que vive, mas você vive naquela pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Ele estava, em outras palavras, dizendo que ele deixou de existir. Ele estava vivendo em Cristo. No sentido, em todos os sentidos, se nós não tivermos uma fé genuinamente em Cristo, exclusivamente nele, você é alienado de um líder religioso, você é alienado de uma religião, de uma denominação, seja ela qual for. Você se apossa daquele poderio, achando que é o único caminho, a única verdade e a única vida é aquela denominação. E quando você sai daquele grupo, você se acha perdido. Por isso que a razão é aprender de mim, aprender de Cristo, coisa que nenhuma das religiões ensina. As religiões ensinam a aprender deles, do dogma religioso dele. É tanto que quando você ingressa numa denominação, a primeira coisa que faz é um estudo bíblico para lhe convencer de que aquela denominação a qual você está entrando é a única verdadeira e todas as demais são apenas religiões apócrifas, religiões que não levam a lugar nenhum. Mas graças a Deus eu saí desse sistema. E eu digo a você, encarecidamente, se você quer viver uma vida de liberdade em Cristo, você tem que estar fora do sistema religioso. Se você quer viver uma vida livre na política, você tem que estar fora
de todas as agremiações. Você tem que observar ambos, oposição e situação, e verificar o melhor. E não se infiltrar de corpo e alma a essas pessoas, porque geralmente você dá errado. Para você viver um amor verdadeiro, sem alienação, você nunca deve dedicar-se 100% a uma pessoa. Você tem que manter seus 50% livre para raciocinar, pensar, analisar e decidir. Porque se você entrar de cabeça em qualquer relacionamento, geralmente dá errado. Porque nenhuma pessoa gosta de ter uma coisa muito fácil. E quando você se dedica totalmente, integralmente, e não deixa reservas, aquela pessoa enche de sua presença e você fica num beco sem saída. Porque você dedicou todas as suas energias àquela pessoa, ficou sem reservas e aí você sofre grandes consequências. Eu passei por tudo isso e eu aprendi que viver em Cristo, que viver na razão, é a única maneira de ser feliz. Longe de vocês, longe de mim, um dia ser alienado. Nunca dedique-se 100% a uma religião, a um político ou a uma namorada ou namorado. Nunca dedique-se 100%. Sempre deixe uma reserva de 50% para o raciocínio, para a razão. Se você agir dessa forma, vai dar certo. Alienação, nunca. A racionalizar, sempre. Eis a maneira de sempre ser feliz. A todos vocês um abraço e que Deus abençoe e oriente e nos livre da alienação. Abraço.